Fala pessoal, me chamo Luan Meirelles, sou fundador da Elite Trade Brasil. Vim aqui com mais um conteúdo de primeira para você. Gerenciamento de banco. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe como o banco gerencia as suas operações? Vou mostrar uma estratégia avançada, completa, para você entender como foi o raciocínio de uma operação que eu fiz essa semana para vocês. E vocês vão entender basicamente como o jogo funciona. É muito mais que apenas Price Action, Smart Money, Elite Wave. É muito mais que isso. É um pensamento. Operar como um banco é ter a mente de um banco dentro da operação. E pode ser um pouco complexo, mas quando você tem a carta na manga para poder operar, você vê que dá certo. Se você gostar do conteúdo, vai aqui na bio, tem o link do Telegram, tem o link do Instagram. No Telegram eu publico meu trabalho desde o ano passado, desde agosto do ano passado, e você pode ver um conteúdo completíssimo do que eu já fiz, tudo ao vivo e a cores. No meu Instagram, todos os dias eu estou passando conteúdo de primeira para vocês, falando do meu dia a dia, de conteúdo, publicação na Elite Trade Brasil, e você vai gostar muito, beleza? Vamos lá para o vídeo e vou te mostrar como que eu operei essa semana e como eu utilizei um gerenciamento de banco mega avançado dentro das operações. A semana começou aqui na Libra Dólar, basicamente em gap de baixa, formando a liquidez exatamente nessa ponta aqui, ó. Bom, quando eu identifiquei essa liquidez, eu falei, então o mercado ele vai vir buscar, ele só precisa de uma ponta para que isso aconteça. Então eu comecei a localizar as pontas onde o mercado tinha interesse em fazer tal movimentação. Quando chegou aqui mais ou menos às 11 horas, mais ou menos, antes de eu dormir, para pegar o horário de Londres e Nova York, que eu acordo bem cedo, né? Então as operações acontecem mais cedo, eu comecei a me posicionar aqui com uma compra nesta região, que eu vou mostrar para você. Já, vou fazer a explicação aqui, vou fazer a demonstração na conta da Active. Logo após a compra executada, eu segui até uma região onde eu tinha interesse em executar uma venda. Então, eu deixei um sell limit exatamente nessa ponta, onde o mercado executou o sell limit. Então, executou o sell limit. Beleza, até aqui nada demais. Então, foi exatamente uma compra com esse risco retorno. Eu tinha colocado o stop um pouco abaixo. E aqui a mesma coisa com esse risco retorno. Eu tinha botado 100 pontos de stop para arriscar um alvo abaixo dessa ponta. Só que o que aconteceu? Ao mercado vir tocar nesta região, eu percebi que ele ainda tinha grandes condições de contrapontos abaixo. Então eu falei, bom, não vou sair da posição, vou deixar fluir. O preço retornou a exatamente essa ponta aqui, onde Nova York se defendeu exatamente nessa posição. E eu simplesmente não saí da minha ordem de venda, mesmo com um baita lucro de venda exatamente nessa posição. Mas eu me mantive aqui, eu falei, bom, posso até colocar um stop aqui para que o preço não ultrapasse e vamos ver o que acontece. Quando o mercado chegou nessa região, eu percebi que o Nova York tinha entrado com a força compradora exatamente nessa posição. E após ele vir recuando, ele tinha grande probabilidade de encontrar um ponto aqui para fazer uma técnica chamada inducement, que é uma técnica do Smart Money, onde a gente tem a manipulação da região para que tal efeito aconteça, para que haja uma determinada movimentação. O que seria o inducement, Luan? Bom, de uma forma técnica para vocês, o inducement é quando o mercado está, vamos supor, isso em um mercado de queda, ele vai deixando esses low high, né? São esses fundos descendentes, e após o mercado ele querer continuar a fazer a queda, ele vem tomar exatamente a região onde as pessoas normalmente colocam o stop. Então aqui está cheio de buy stops, e exatamente aqui acontece o inducement e o preço ele chega a determinada região. Então o preço costuma tomar liquidez e não deixar ninguém posicionado. Por que isso acontece? Porque normalmente as pessoas estão posicionadas aqui, vendido, quer pegar movimentação desse lado, aí o banco chega e faz assim, ó, olha, quer saber de uma? Vamos tomar essa posição desse carinha aqui para não fazer com que ele lucre com essa queda. Então ele faz a movimentação de manipulação para depois executar. Então isso é uma técnica que o banco utiliza para não deixar ninguém na posição. Por isso que é importante estar sempre fazendo parciais, fazendo tiradas de posições para que você não fique sem lucro depois de você esperar. Só que aqui eu fiz algo interessante. Na verdade, eu lutei contra o banco e deixei a minha movimentação. Por quê?
Como eu entrei em uma posição muito favorável, eu falei, bom, se o preço retornar essa ponta, isso significa que ele vai subir, ele vai romper. Então eu preciso defender a minha posição que eu estou esperando desde cedo. O que foi que eu fiz? Após vender nesta região, eu enfrentei o mercado até essa ponta, esperei retornar e estava aqui com 347 pontos, só que aqui eu identifiquei uma outra compra. Então eu executei uma compra aqui com stop abaixo, com alvo também lá em cima. Mas pô, olha que coisa aconteceu. Quando eu executo uma ordem de compra e uma ordem de venda aqui, e as duas posições elas estão no break, o que é que acontece? Eu tenho uma ordem de venda aqui para cá, e eu tenho uma ordem de compra aqui. O que acontece é o seguinte, para um dos lados, o mercado vai estourar. Ou ele vai tirar essa posição e vai subir, ou ele vai tirar essa posição e vai cair. Quando eu entendo que o mercado precisa estar dentro, isso é diferente de edge, de você comprar e vender. O que eu estou fazendo aqui é proteção às duas ordens, então você se mantém positivo tanto na venda quanto na compra. E você fica no lucro de um range tanto da alta quanto da baixa. E aí, olha o que é que acontece. Perceba que o mercado ele tirou a ponta vendedora que eu estava e executou exatamente o que eu queria da ordem de venda. Exatamente por estar posicionado na compra, eu não perdi o meu tempo vendendo aqui e o preço simplesmente fluiu comprado para cá. Como eu já estava com um lucro muito grande, eu não segurei a posição até lá em cima. Eu apenas segurei até onde eu me senti confortável e com meu lucro no bolso. Porque se eu esperasse até lá em cima, eu teria que esperar até o outro dia e não era a minha intenção. Então, de qualquer forma, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Essa ideia de você defender duas pontas em uma posição para que o lado que estoure você está posicionado. O banco utiliza muito isso, porque dessa forma você é diferente daquelas pessoas e robô que opera comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. E você, um lado você está perdendo. Desta forma você está comprando no lado correto, tanto na compra quanto na venda, e está nas duas posições. Gente, isso é muito importante vocês aprenderem a tomar posição e ter estratégia para ficar nas duas pontas. Porque sempre um lado vai estourar e quando estoura você nunca está fora de jogo. E às vezes você está com uma estratégia boa, você está com uma visão boa, mas o mercado não vai andar a favor da sua técnica. Naquele momento, eu sabia desta queda, eu sabia que o mercado iria cair. Só que o mercado ele pode tanto vindicar quanto ele poderia vindicar. Eu tinha essa movimentação aqui em cima que eu tinha marcado e o mercado foi. Só que eu não estava disponível nesse horário, então não deu para pegar essa ordem. Mas o que eu estou passando para vocês é o seguinte, gente. O mercado financeiro é feito de uma coisa chamada isso aqui, ó. Imaginem isso aqui. O volume de range fixo. Pronto. O mercado financeiro é compradores e vendedores. São vendedores na ponta, são vendedores na ponta e compradores na ponta. Quando o volume ele começa a subir, existem compradores gerando liquidez. Quando começa a cair, existem vendedores gerando liquidez. Quando você se encontra nas duas pontas do mercado, que você está aqui e você está aqui, ambos abaixo da região, para um lado o mercado vai estourar e você está protegido entre a posição. Dentro deste range eu tenho aqui 223 pontos de gain e esse é o mínimo que eu vou ter da operação. E as duas posições vão estar exatamente o que? Protegidas. Então vamos lá. Aqui na Active Trade eu tenho exatamente as operações que foram feitas. A compra, a venda em sell limit. Aqui eu comprei duas vezes, uma eu saí logo e a outra eu mantive a operação correndo. Depois o mercado eu ainda vendi aqui exatamente nesta ponta. Para quê? Para exatamente estar com duas posições vendidas direcional para baixo e depois eu comprei exatamente na ponta e eu saí nas duas. Resumo da ópera. Com esta compra aqui, eu consegui basicamente ainda lucrar nesses dois pontos
e lucrar em cima também. Como eu falei a vocês, eu poderia ter segurado essas compras até aqui em cima e tirado essa posição de venda, mas aqui já estava satisfeito. Eu já tinha trabalhado aqui, basicamente, se eu for observar, várias horas dentro do dia, mas em pontos que eu sei que iria fluir. Bom, galera, o vídeo é esse. Eu espero ter ensinado algo para vocês, um pensamento de como operar com as duas pontas. Lógico que existe técnica e gerenciamento, existe uma analogia para você acertar e fazer essa forma de operar de uma forma mais assertiva. Mas aí é um conteúdo para depois, tá bom? Então, fico muito agradecido por você ter assistido esse vídeo e até mais.